Tudo bem? Então hoje estou aqui para só gravar o vídeo de final de mês, que é aquela miscelânea, né, do que você comprou, do que você ganhou, do que você leu. E eu vou fazer 2 meses, de fevereiro e de março, porque no mês passado eu acabei não fazendo vídeo. Eu até comecei um, mas não achei que estava bom e fui deixando e acabei não gravando vídeo nenhum. Então esse vai servir para os 2 últimos meses, esse fechamento do mês de fevereiro e de março. Eu comecei o mês de fevereiro com o Hobbit, o Casual Vacancy, o Laranja Mecânica e o Como Me Tornei Estúpido. Todos eles têm link que eu vou deixar aqui. E depois no mês de março eu comecei a ler, mas eu abandonei porque eu não consegui gostar, que foi Os Resíduos do Dia. Depois eu li mesmo foi O Colecionador, A Revolução dos Bichos e O Sentido de um Fim. Eu terminei de ler agora também nesse mês, mas eu já estava trazendo desde fevereiro um livro de música que chama Estética da Comunicação Musical, mas eu estava lendo há 2 meses, então não vale tanto assim. E eu comecei a ler, ainda não terminei, estou quase no fim agora da Volta do Parafuso, do Henry James, que eu estou quase terminando agora, comecei em março também. Comecei também em março e, se tudo der certo, a resenha vai ser agora em quinta-feira, que é o Realidades Adaptadas, do Philip K. Dick, que no caso vai sair resenha junto do blog sobre filmes, que é aquele do meu irmão, o Tem o Tigre no Cinema, que é aquela sessão Li e Vi, pra gente analisar, tanto eu analiso o livro, ele analisa o filme. Então, a parte mais divertida, é claro, desses vídeos é a fazer contagem do que você comprou, do que você trouxe para casa, do que você trouxe para sua estante. E foram 2 meses muito bons para mim, eu consegui bastante coisa, apesar de que fevereiro era um mês para eu ter sido bem mais controlado, né? Mas eu não consegui, não deu certo de jeito nenhum. E, para começar pelas compras mesmo, compras não de livro de promoção, foram livro pagos no integral que eu precisava. Foram na verdade os 2 únicos desse tipo foram livros de música. Primeiro esse aqui, que foi para a faculdade especificamente, que chama Elementos da Linguagem Musical. Eu li um texto dele para uma aula que precisava, eu resolvi comprar o livro porque estava barato. E o outro é um que eu estou namorando há algum tempinho, que inclusive está na minha lista daquele 12 livros para 2013, apesar de ser um livro técnico, que é a Introdução à Física e à Psicofísica da Música. Eu estava querendo esse livro, então eu resolvi comprar mesmo, não vendo nenhuma promoção nem nada. Isso em fevereiro. Em fevereiro foi um mês muito bom por causa das trocas que eu fiz. Ali perto de onde eu trabalho, tem um espaço para troca de livros. Então eu acabei fazendo muitas trocas no mês de fevereiro. Apesar de não mudar o número de livros na estante, pelo menos muda os títulos. Eu tinha várias edições de alguns clássicos brasileiros, mas estava uma edição muito, muito ruim, muito vagabunda, que eu não estava querendo mesmo. E eu vi essa oportunidade e fiz várias trocas. O primeiro que eu peguei então foi esse Contos Fantásticos do século XIX, que foram escolhidos pelo Italo Calvino, da Companhia das Letras. Esse aqui é uma versão econômica, que tem até um selozinho da prefeitura aqui, mas eu não me importei muito, eu estava mais interessado no conteúdo do livro. Até porque os livros que eu troquei por um livro desse aqui, desse tamanho, foi uma boa troca. Depois começou uma parte mais estranha, digamos assim, nessas trocas. Primeiro foi esse Breakpoint, que é do Richard Clarke, que é uma encapadura, mas não tem a jacket. E o que é mais um pouquinho estranho sobre ele é que o livro está em alemão. E como o alemão é uma das línguas que eu estou estudando, eu pretendo deixar ele na minha estante até que eu consiga ter um jeito de ler ele, pelo menos pegar algumas partes dele, indo lendo devagarinho. Então é meio que uma meta. Depois disso vai ficar mais estranho então. Depois do livro em alemão, eu não resisti e eu fui atrás desses aqui. Desses aqui, na verdade, desses 4. São em japonês, totalmente japonês, puro japonês. Eu não tô nem
perto de ler qualquer coisa como literatura mesmo japonesa. Eu não tô nem perto, mas nem pouco. Eu tô muito no comecinho da aprendizagem da língua. Mas esses livros são lindos, são edições lindas. E quando eu vi ali para troca, esses livros devem custar uma grana. Imagina, você tentar importar eles ou comprar numa casa especializada. Então trocar para umas ediçõezinhas que eu não queria mais mesmo foi, na verdade, uma muito boa para mim. Olha só o detalhe dessa capa aqui. Ela também de capa dura. Daí tem a capa dura em cima. São todas edições muito bonitas, muito bem feitas. Óbvio que totalmente em japonês, como eu falei, né? Isso aqui vão demorar um tempo incontável para conseguir sequer chegar perto de ler. Esse aqui é bem legal, porque é uma trilogia, são 3 livros, 3 volumes da mesma história. É um romance histórico escrito por um japonês muito famoso. Esse autor ele é muito famoso pelos romances históricos dele, e é baseado numa história de uma guerra entre 2 generais chineses. Então onde eu fui me meter? Não sei. Sinceramente eu não sei. Mas a capa dele foi o que mais me atraiu. Esse aqui é o primeiro volume. Quer dizer, olha que bonito que é isso aqui. Também é capa dura com a sobrecapa. Não sei se dá pra ver aqui, tem um relevo de um cavalo. Então, assim, são edições muito bonitas. E apesar de que vai demorar anos e anos para eu ler, anos e anos para eu sequer pensar em chegar perto de ler alguma coisa desse tipo, eu gostei, sei lá, é uma coisa que a Juliana Gervason falou em um dos últimos um dos textos que ela lançou no Facebook, falando entre a diferença da pessoa que gosta de ler e a pessoa que ama livros. A pessoa que ama livros ama ter o livro em si, independente de se você vai conseguir ler ele na sua vida ainda, se você vai ter tempo de ler todos os livros que você tem, que você compra. E esse está sendo bem o meu caso, principalmente com esse tipo de livro. E olha esse aqui. Essa capa em especial foi que me animou em fazer a troca por essa coleção, por esses 3 volumes. Essa capa aqui é linda, meu Deus. Essas foram as trocas em fevereiro. Então, depois partindo para outras compras, mas dessa vez foram pelo menos uma compra em promoção, então não foi gastar tanto assim. Foram esses aqui, que é da coleção Abril. Tem uma banca de jornal ali no centro da cidade que ainda está vendendo em São Paulo. Eles por um pouco menos de R$10. Está fazendo uma promoção, você vai levando cada livro por menos de 10. Eu acho que geralmente custava 14. Então, quando eu vi essas edições que eu também queria há muito tempo, eu já aproveitei e fui atrás. Isso que eu peguei foi os 2 volumes do Ilusões Perdidas, do Balzac. Detalhe dele. Foi Metamorfose, do Kafka. São bonitas demais essas edições em tecido. Esse aqui é o Primo Basílio, que eu gosto muito dessa obra do Primo Basílio, não sei porquê. E o No Caminho de Swan. Esse aqui parece que é o Caminho de Swan, se eu não me engano, do Proust, né? Ele é uma série, mas eu acho que na edição Abril só tem esse primeiro capítulo da série. É legal esses livros que, apesar da folha deles não ser assim tão... não é das melhores folhas, mas o que acontece é que eles também têm alguma informação sobre a obra, né? Sobre o autor. Isso é bem legal. Daí virou o mês de março. Mês de março, cheque novo, né? Salário novo. O que eu fiz? Eu passei de novo, né? No mesmo lugar para fazer a compra, para continuar a coleção. Agora eu peguei O Assassinato e Outras Histórias, do Chekhov.
Eu peguei esse livro de poesias, O Mensagem, do Fernando Pessoa, e O Vermelho e o Negro. Esse aqui eu quero ler. Quero ler muito. Parece interessante. Depois, ainda em promoção, o Submarino, nesse mês eu consegui pegar uma daquelas promoções que eles fazem relâmpago, que é, por exemplo, que foi de 5 livros por R$ 50. Então cada um saía na média de R$ 10. Eu aproveitei e fui atrás. Eu comprei esse aqui, que é o Circo da Noite. Esse Circo da Noite eu lembro de ter me interessado pela história, a capa é muito chamativa, muito bonita, mas pelo que eu saiba não é a primeira vez que esse livro aparece nessa promoção do Submarino. Eu já vi gente falando mal, já vi gente falando bem, mas o que me instigou mesmo a escolher esse livro aqui dentre os 5 que eu tinha para escolher, além da história que eu já tinha ouvido um pouco, foi uma resenha da Denise, ali dos Meus Olhos Verdes, porque a Denise falou muito bem do livro, apesar dela ter comentado que o livro não ser essas coisas. Ela falou como ela gostou da imaginação que tem, como o autor desenvolveu isso bem, essa história do circo, como é uma coisa bonita de ler, apesar de não ser a melhor narrativa. Então, se eu não gostar do livro, eu vou culpar a Denise, tá? Vamos fazer assim? O outro livro foi essa biografia aqui do Saramago, da editora Leia. Eu quero começar também a ler o Saramago em ordem cronológica, então para mim é interessante eu também ter uma biografia dele para ir acompanhando. Eu quero fazer essa cronologia com pelo menos uma biografia. É um livro bem legal, me parece, tem umas fotos aqui no meio. A editora Leia, inclusive, está de parabéns. Essa aqui é uma edição muito bonita. Tem uma foto super interessante, que eu já bati o olho, não sei se dá para ver direito, que é do Saramago e do Jorge Amado aqui conversando na sala de estar. Eu acho que deve ser do Jorge Amado. E o Jorge Amado é o outro cara que eu tô lendo agora, que eu tô fazendo a ordem cronológica, então essa foto foi muito interessante para mim. Esse aqui foi um pouquinho no escuro, que eu comprei também nessa promoção, mas que eu gostei da sinopse, por isso que eu resolvi pegar ele, que é Os Litigiantes. Eu não conhecia nem o autor nem a obra, mas falam muito bem nas resenhas. A edição também é muito bonita, apesar de ser da Rocco, né? Eu já vi, geralmente o pessoal xinga tanto a Rocco, mas eu tô afim de ler esse livro aqui. E ele tá com um puta cheiro de novo, que você não faz noção. É bem daqueles livros que você compra e tem aquele cheirinho que todo mundo gosta. Por final, foram os 2 volumes do Coisas Frágeis, do Neil Gaiman. A única coisa que me irritou nisso aqui é porque... Tá vendo a edição especial aqui? Eu não vi na livraria ainda, mas eu tô achando que essa edição especial é, na verdade, edição econômica. Porque a folha é meio bem fraquinha, não tem orelha, e eu não tô achando que essa é a edição normal não, isso não estava listado no site do Submarino. Eu vou ter que dar um jeito de resolver isso. Depois um outro livro também em promoção. Outra, né? Como se a gente vai juntando promoção, vai ficando uma coisa meio grande, né? Foi Enquanto Petrônio Morre, do Flávio Braga. Esse livro aqui eu peguei naquelas maquininhas do metrô, que você paga o quanto você acha que vale. A capa me interessou, eu estava dando uma olhada em várias dessas máquinas. Eu resolvi comprar esse aqui, eu estava com um dinheirinho no bolso, por que não? A capa dele é muito legal, que tem é um texto, né, todo rabiscado, e todo rasurado, né? E só depois que o livro caiu da máquina que eu vi que essa capa, na verdade, é meio que em papel manteiga, né? Então os rasurados são todos em papel manteiga e tem a capa normal aqui. É meio destino eu ter comprado esse livro aqui, porque foi numa estação específica que é pra me lembrar o tema do livro, que tem a ver também com o Satiricon, que é pra me lembrar mais ainda dos temas, então foi meio específico eu ter conseguido esse livro. Depois, um livro que não foi nada em promoção, é porque eu queria mesmo, eu comprei ele normal, mas estava um preço bom, que foi o Jorge Amado, O País do Carnaval. Como eu falei já, né, eu me apaixonei ali pela obra do Jorge Amado, lendo um pouquinho naquela coletânea, né, da Penguin, o Jorge Amado Essencial.
E eu quero começar a ler o Jorge Amado em ordem cronológica também, e ele principalmente eu quero ler em ordem cronológica. E então vai começar agora com o País do Carnaval. Finalmente consegui comprar o primeiro, finalmente resolvi. E já vai entrar logo para a lista dos que eu vou ler. Por último, só mais uma troca que eu acabei fazendo agora esse mês, hoje inclusive. Eu vou ter naquela espaço de trocas que eu peguei os outros livros e eu peguei mais um em japonês. Esse aqui é bem velhinho, bem acabado, mas ele é na verdade um livro didático. Ele fala do Brasil, ele é para ensinar japonês falando do Brasil. Então eu que estou estudando vai ser, daqui a um tempinho já vai ser muito bom para mim. Tem vários temas. Isso aqui vai ser bem legal. E antes que eu vá esquecendo, na verdade eu devia ter falado isso um pouquinho antes. Eu ganhei o livro. Eu ganhei uma promoção, eu não sei como, mas eu ganhei uma. Eu nunca tinha ganhado nada na vida, vocês não têm a mínima noção disso. E dessa vez eu ganhei O Lado Bom da Vida, com essa capa do filme, que eu ganhei do blog Aceita um Leite. Não sei se vocês já viram, eu vou deixar o link aí embaixo para vocês. O blog é muito legal. E finalmente na vida eu consegui ganhar alguma promoção. Ganhei algum livro. Então foi isso. Como eu disse, foram 2 meses muito frutíferos no quesito de livros novos. Se eu contar títulos novos, eu tenho 25 títulos novos agora na minha estante. Eu vou passar um tempinho legal reorganizando o que eu tenho aqui, recolocando, descobrindo como é que tudo vai ficar. Mas tirando pelas trocas, eu acho que eu tenho 18 volumes novos mesmo, se não for contar isso. E acho que tirando isso, não tem mais o que falar. Tirando, eu acho que, sei lá, eu refiz meu estoque de marcadores de livro. Aquele negócio da print, né, pra colar. E sei lá, só quem faz esse tipo de coisa é que sabe como é alegria, assim, né, de você ter essas coisinhas novas, de você refazer seu estoque, de poder anotar no livro. E eu pessoalmente não gosto de escrever nem rasurar os livros que não são didáticos, eu prefiro usar isso aqui. Então é isso. Eu espero que quinta-feira já venha uma nova resenha aí da sessão Li e Vi. Espero que fique todo mundo bem e até a próxima.